Há algum tempo, uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte: eu acredito que a gente só deve perdoar pessoas que verdadeiramente se arrependem. Somente pessoas arrependidas é que merecem perdão. E essa frase é incoerente, porque geralmente as pessoas não entendem a relação que existe entre perdão e arrependimento. São duas coisas distintas. Na verdade, não há essa relação. São duas coisas distintas, o perdão e o arrependimento. Por quê? O perdão tem a ver com a tua atitude em relação ao erro que o outro cometeu, a injustiça que a pessoa cometeu com você, ou aquilo que você sente, né? Às vezes não há, mas é a tua percepção de injustiça, a tua percepção de que o outro te ofendeu, que cada ser humano vê, enxerga a vida numa perspectiva diferente, numa realidade diferente, interpreta a vida de maneira diferente. Então, é a tua atitude em relação ao erro do outro. Quando você decide não mais requerer justiça sobre aquele erro cometido contra você. Quando você não espera ser ressarcido por aquela falha. Quando você não carrega mais o peso, né, do sentimento de injustiça que fizeram, ou de humilhação em relação a você. É verdadeiramente como se fosse uma dívida que precisa ser perdoada. Quando alguém não paga e essa pessoa até precisava daquele dinheiro, você se prejudica. E aquela sensação de ter sido tapeado, de ter sido enganado, faz com que você se sinta menor que o outro e você, de repente, passa até por dificuldades por causa daquilo que a outra pessoa fez. Então, quando você vê que a pessoa, então, ela não tem condição, mesmo que ela tenha, ou ela não... Porque, como eu falei, não é independente do outro. E você decide, eu vou deixar isso para trás, sabe? Para que eu não tenha mais que ficar escolhendo os lugares para estar, para que eu possa estar onde aquela pessoa estiver e compartilhar naquele momento. Não tem a ver com ser palhaço, ser bobo, ser trouxa. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o seu bem-estar. É uma decisão tua de virar a página e continuar. Não significa que você vai dar oportunidade, ao contrário, vai aprender com a lição os limites que aquela pessoa tem que ter em relação a você, os limites que você tem que colocar em relação àquela pessoa, na verdade. O que você pode fazer para ela. Se quiser ajudar numa necessidade real, ajude sem esperar em troca, sem esperar por pagamento. Faça pelo que você tem dentro de você, pelo bem que existe em você, pelo amor que existe em você, e não por causa do outro. O perdão, a gente libera a pessoa. Olha, eu te perdoo, tá? Não quero mais, não precisa mais se preocupar com isso, deixei para trás. Mas claro que eu vou aprender, a pessoa aprende a lidar com aquela pessoa. Sabe o que pode confiar em relação a ela, as coisas que podem ser compartilhadas. Ela sabe quais são os limites, ou até mesmo ter limitações de não estar numa convivência diária mais, ou só esporádica, apenas na educação, na relação comum com qualquer outro ser humano. Mas assim a pessoa libera a sua alma. Porque aquele peso de justiça, aquele buraco que fica dentro de você, sempre esperando alguma coisa, que uma justiça seja feita, e ela não vem. E às vezes levando você até para um sentimento de vingança, desejando mal para o outro, como se isso fosse uma justiça, e tornando você uma pessoa pior. Então o perdão é a minha decisão de ficar bem, é tirar o peso de sobre a minha vida para que eu possa continuar. Não tem nada a ver, é independente do que o outro sente. É independente do arrependimento do outro. Porque o outro muitas vezes pode até estar bem. O camarada não ter tido consciência do seu erro ou simplesmente achar que está na razão. E, portanto, ele continua a sua vida e você, que é a vítima ou se sente a vítima, carrega o peso
Então isso é completamente, não é injusto isso? Mas só que essa injustiça não é o outro que está fazendo. A injustiça é você que está fazendo contra si mesmo. Por isso que é importante perdoar. E você não perdoa pelo outro, você perdoa por você. É um bem que você está fazendo a você. Ah, não vou dar esse mole para ele. Não, você não está fazendo pelo outro. Você está fazendo por você. Está se dando esse presente de ser livre e de continuar a tua caminhada. E se os outros achar que você está dando mole, que você está sendo frouxo, problema. O importante é o benefício que você traz para a tua saúde emocional, para a tua vida. Perdão é por você, não é pelo outro. Agora, o arrependimento é diferente. O arrependimento é quando aquele que comete a transgressão, aquele que ofende, toma consciência daquilo que fez e o quanto prejudicou o outro. Sendo assim, acontece um processo de amadurecimento na vida dele, para começar um processo de mudança na vida dele. Então, o arrependimento realmente vai tornar o outro ser melhor. Mas isso também não significa que será fácil a mudança de algo. Mas isso também não significa que será fácil a mudança para o outro, tá? Porque um comportamento que já foi automatizado demora para ser mudado. Mas o processo, a compreensão de que ele precisa mudar, de que ele errou, vai produzir nele um crescimento como ser humano, como pessoa. E isso tem a ver com ele. Agora, se ele não quiser crescer, se ele se nega a aprender, se ele se nega a reconhecer o erro para a mudança, por que você vai atrelar a tua liberdade emocional? Por que você vai atrelar o teu crescimento à necessidade de que você se torne um escravo do outro? Eu preciso que ele se arrependa para que essa mágoa saia do meu coração, para que eu libere minha vida desse peso, para que eu fique esperando do outro uma resposta. Não, de maneira nenhuma. Então, perdoe, sem esperar pelo outro. É assim que eu entendo a diferença entre perdão e arrependimento. Até a próxima, gente.